where the Lord says, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." That is very powerful. O vivo Deus, e eu compartilhei com vocês a visão quando o Senhor me levou à sala do trono, e eu compartilhei uma cascada, segundo de abril de 2004, mas eu quero ir para outra parte, quando eu entrei dentro da sala do trono, e eu vi ele sentado no centro do trono, o glorioso trono, até vejo ele com os meus olhos hoje, e aquele lugar, ele estava sendo adorado por todos o céu, todos os anjos, e todo o universo. Então, você vê a mesma adoração pelo Pai. Então, isso deve te despertar para que você entenda que aquele que o Senhor enviou para morrer por você, aonde ele está sendo adorado pelo universo, para que ele veio e morreu por eles. Então, isso deve te fazer tomar a sua salvação de uma maneira mais séria. É isso que ele apresenta diretamente quando ele fala sobre a promessa do arrebatamento. A promessa do arrebatamento, e ele diz aqui que você não deixe com que o seu coração se perturbe, creia em Deus, creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não tivesse, eu diria. E quando eu for para lá, vou preparar o lugar para vocês. João 14, 1 ao 3. Então isso é muito grande. Por quê? Porque ele não só está preparando uma habitação para você, mas ele está preparando tudo para poder te acomodar perfeitamente para a eternidade. É muito mais que um corpo glorioso que você terá, somente um quarto, tudo vai ser preparado para você. O seu programa, a sua adoração, as cerimônias, os tronos que você vai sentar, tudo isso é uma grande coisa que nós não podemos abrir tudo agora, mas você não pode tomar de qualquer maneira. Não, de maneira nenhuma. É muito profundo. Ele coloca tudo o que você precisa para a sua eternidade. Mas quando você se mudar com ele para Nova Jerusalém, então, isso inclui tudo. Eu somente quero ser bem profundo na sua leitura da Escritura. Isso é muito profundo. Incluso todo o seu programa para a eternidade. Seu programa, não só a Nova Jerusalém. Eu vi a Nova Jerusalém, eu vi a habitação, as habitações. E esse lugar que ele está preparando para você, quando o Senhor me mostrou nesse lugar, ele me mostrou horizontalmente. Quando eu estava na cidade, eu vi horizontalmente. 2 vezes eu vi já de cima. O Senhor me fez ver assim, voar para poder ver o céu. Mas nesse tempo, se eu me lembro bem, foi janeiro 29 de 2023, desse ano. Nesse tempo eu vi a Nova Jerusalém horizontal. Ele me fez ficar lá, é muito lindo, as escadas e tudo. Eu quero levantar, eu vi até alguns edifícios que são muito assim afiados, arranha-céus, e eles são tão lindos, brancos e com pós de ouro. Não podemos descrever nessa era, é muito lindo. Mas eu estou dizendo que quando ele mostrou para mim nesse ano de janeiro 29, como 7h21, domingo PM, era um domingo, eu vim ao vivo na rádio, aqueles que estão sintonizados para a voz do Senhor, e ele falou com a voz, o lar eterno dos justos. Então esse é outro sermão, quando ele diz assim, para preparar para você um lugar muito maior que um quarto ou uma casa. De fato, são mansões, são muito grandes, lugares que se podem habitar, muito grande, incluído o programa de adoração, reinar com ele, como você vai servir ao Senhor, tudo está incluído nessa preparação. Então, não somente ler como que alguém vai ler, vai preparar um quarto para você lá e você entrou. Não, de maneira nenhuma. É muito poderoso e muito rico, muito grande, incluindo as suas vestimentas, as suas coroas, as suas cerimônias, o louvor que você vai receber em servir ao Senhor. É muito lindo tudo nessa preparação. Você pode
pensar se a Terra foi criada em 6 dias, não foi? E você pode imaginar agora mais de 2.000 anos se passaram. Então imagina quão assombroso que Deus preparou tudo para você. Então nós cristãos, deixa eu mencionar isso para você, isso deve agora te fazer com que nós venhamos estar focados nos céus, porque essa promessa é muito maior, é muito prometida, e nós sabemos que quando estamos lá dentro desse programa prometido, também são programas, por exemplo, quando Jesus vai ser finalmente honrado por Deus o Pai. E isso deve fazer com que nós venhamos desejar estar nos céus, porque nós esperamos Jesus por tanto tempo. E finalmente ele vai ser honrado pelo trabalho maravilhoso que ele fez. Quando a cerimônia acabar, Deus Pai vai honrá-lo diante dos nossos olhos, e nós desejávamos ver tudo isso, porque ele foi abusado aqui, o abuso que ele passou. Ele vai ser honrado lá. Mas nós sabemos que quando esse arrebatamento chegar e o desenvolver da linha profética de Deus se desenvolver, a tribulação, o ato militar, o juízo de Deus na terra, o diabo e o anticristo, isso essencialmente está mostrando que a culminação vai estar com o diabo e ele vai ser jogado no lago de fogo. Nós desejamos por isso também. Nós também desejamos por isso quando o diabo finalmente vai ser preso e vai ser jogado no lago de fogo. E nós também anelamos quando Jesus vai ser honrado publicamente e honrado e exaltado. Aleluia! Então, essas são as coisas que devem fazer com que agora nós sejamos focados nos céus, sempre desejando, anelando. Se eu compartilhar a visão da glorificação que o Senhor me mostrou, então você vai ver ansiosamente esperando. Então, isso deve nos fazer ansiosamente esperar. Estamos juntos. Então, olhando a Escritura, lembrem-se da mulher de Ló. Você não pode ver com que agora o arrebatamento, ele é pré-tribulação. Então, já lemos Apocalipse 3:10, agora você vê em João 14, ele está prometendo, o Senhor colocou um ponto central, ele falou, eu sou Deus. Ele é Deus. Ele diz, não deixa com que o seu coração se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam em Deus, também creiam em mim. Muito poderoso esse ponto. Ele é o Senhor, não é verdade? Então aí ele vai e diz o seguinte. Ele vai e diz, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou e preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei até o arrebatamento da igreja. E os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Muito poderoso. O caminho onde ele vai é pela cruz, não é verdade? Mas ele diz o arrebatamento da igreja. A promessa é quando ele diz, eu voltarei e os levarei para mim. Aleluia! Então, esses são movimentos muito fortes, promessas tremendas que o Senhor Jesus, ele dá um passo agora e ele fala, eu vou vir e pegar a humanidade. Tem um dia que o Senhor vai vir e tirar a humanidade da terra. Todo mundo vai temer o Senhor Jesus naquele dia. Aleluia. Então, outras pessoas que não são nascidas de novo, que se abusaram do Senhor, agora eles vão entender. Agora eles vão entender os segredos da santidade que nós vivemos. Quando nós estávamos aqui, tinha um segredo que nós estávamos esperando para aquele dia que agora finalmente o homem é levado. Vamos continuar olhando agora ao tirar, que é demonstrado na evacuação da família de Ló. Agora essa igreja saindo fora do inferno, recebendo a salvação, mas o arrebatamento pré-tribulação, você vê a igreja que fica, a esposa de Ló. A igreja que fica para trás. É uma tragédia quando você não é nascido de novo em santidade. Então, no livro de 1 Coríntios 15, ele vai relacionar a mesma coisa. 1 Coríntios 15, a mesma coisa. Versículos 50 a 58. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 50. First Corinthians chapter 15, verses 50 to 58. 1 Coríntios 15, 50 ao 58. He says the following. Ele diz o seguinte.
1 Corinthians chapter 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Verses 50 to 58. He says the Versículo following. 50 ao 58. Ele diz Everybody is assim, now reading on their todos phones. agora Thank you, very estão good. lendo I nos seus celulares. declare to you, brothers and 50. sisters, Irmãos, that eu flesh declaro a and vocês blood que cannot carne e inherit the kingdom sangue of não God, podem herdar o nor does reino the de Deus, nem o perishable que é inherit the perecível pode imperishable. herdar o Listen, imperecível. I tell you a Eis que mystery. eu The digo um rapture is a mistério, nem mystery. o arrebatamento é um mistério. The rapture is a mystery. O arrebatamento é um He mistério. says, listen, I tell you a mystery. Eis que eu digo um mistério. We will not all Nem sleep, todos dormiremos, but we will all mas be todos changed. seremos That is transformados. That is very powerful. Isso é muito He's talking about poderoso. the Ele está transformation falando that takes sobre place a transformação que vai when acontecer. the rapture takes place. Quando o The arrebatamento glorification that takes acontecer, a place, glorificação which que is a vai whole acontecer, different teaching que é that totalmente I have done diferente here esse before, ensinamento but que I'll eu do it in fiz your aqui country when I antes, mas come. vou fazer nos seus países That quando eu there is a chegar lá. transformation. Que Look at há this uma now. transformação. Olha When isso he says agora. we will all be Quando ele changed, diz this is what assim, I want to todos say. seremos transformados, é isso He's que eu vou mentioning falar two aqui. types of Ele people. está mencionando dois tipos de pessoas. Those that fall asleep before Aqueles the que rapture, dormem antes do and those that arrebatamento remain e awake aqueles at que rapture. permanecem And if you despertos focus até o on me, arrebatamento. everybody, Se then we will você make focar em headway mim, here. todos, aí He's vamos talking about the prosseguir. Ele está timeline, falando sobre a prophetic linha do tempo, timeline. a linha do tempo And he's saying profética. at the E cross ele here, diz, na cruz aqui, he's saying at ele the está cross, there is a dizendo, cross. na Before the cross cruz, and há the uma cruz cross. diante da cruz e At the atrás da cross cruz. here, between the Na cross cruz and the aqui, entre rapture, a cruz e o he's saying that arrebatamento, only ele está the dizendo soul que can be saved. somente a alma pode ser salva. At rapture, there is No glorification, the arrebatamento, a transformation, all glorificação, a became. transformação At e tudo vai rapture ser now mudado. is when Então your agora no bodies arrebatamento é are quando os seus transformed, corpos are são glorified. transformados, são And then your soul glorificados. enters E the daí a body sua and you go alma into the entra kingdom no of glory. corpo e entra So he's no reino saying da that glória, your no corpo body is glorificado. Então ele never está dizendo saved que o seu corpo when you become nunca vai saved ser during the salvo church quando age. você é salvo durante a Your era da body waits igreja. for the day O of seu corpo redemption. vai That's why esperar in pelo the dia book da of Ephesians redenção. É chapter por 4 isso que o verse livro de 13, even Efésios verse quase 13, he 4:30, says that ele the diz Holy assim Spirit comes to que o indwell you Espírito as a Santo vem deposit, para poder morar guaranteeing em the day você of como um redemption of your depósito, bodies. garantizando o Are we dia together da now? sua redenção. Estamos And juntos so, agora? this is very Então, powerful what he's isso é saying muito here. He's poderoso o que ele describing diz now aqui. the Ele está cascade of the descrevendo rapture. agora a And he's cascada do saying, we will arrebatamento. not all E ele sleep, diz but we assim: will nem all todos be changed. dormiremos, mas todos seremos We will not all sleep, but we will transformados. all be changed. Nem That todos is the dormiremos, mas transformation todos at seremos rapture. transformados. Essa é a Because as your transformação do body arrebatamento. is, Porque when quando o Isaiah seu went corpo, before quando the Isaías Lord, foi diante do and he Senhor, cried, he said, I'm e a ele dead chorou, man, ele falou: eu sou um because homem I've seen the morto, Lord. porque You eu vi cannot o survive in the Senhor. presence Você não of the pode Lord unless sobreviver you na have presença do a Senhor, a não glorious ser que body. você tenha um corpo A glorious glorioso, body. um corpo That's why the glorioso. prophets of É God por have isso que os two profetas bodies. de Deus têm One dois is a corpos. glorious body, Um é um corpo and the glorioso other is the physical e o body that has outro not é o yet died, corpo that will die in físico que Jerusalem. ainda não morreu, que vai morrer em This is Jerusalém. open common truth right Então, now, right? isso é uma And verdade so he's aberta agora, saying não é you cannot verdade? survive. That's Então, why ele está he dizendo que você não cried, pode Isaiah sobreviver. cried, Por isso que ele when he chorou, was Isaías before the glory chorou of God. quando ele estava Your diante da body as glória it de is, Deus. O seu I tell you the corpo truth, the como é, flesh and blood eu digo a cannot verdade, survive in the nem kingdom a of God. carne You cannot e o survive corpo in the não pode glory of the sobreviver Father. no reino de Deus. Você The não pode glory of heaven, sobreviver the na glory of glória God do in Pai, the current no physical céu body. glorioso, That's why com he o says seu we will all corpo be changed. You must be físico. transformed. Não, todos And there devemos is a ser body, an transformados. E é eternal por body. isso que há um corpo And eterno, um that is a big corpo conversation that I'm eterno. longing one E day to essa é share uma with the church. grande The conversação eternal que eu body. quero There compartilhar is com a an igreja, o eternal corpo body that you eterno. need. Há um There is corpo an eterno que eternal você body that you precisa, need. há um corpo eterno que você precisa. And that's why he's saying we will all E é be por isso que ele changed. diz: todos seremos And then he says transformados. the following. E ele diz o seguinte, And verse 52. In a flash, versículo in the twinkling 52, of no an eye, momento, no abrir e at the fechar last de trumpet, olhos, ao he's som talking da última about trombeta, ele the está imminency falando of sobre a Christ's return. iminência da volta de And he's Cristo. saying, in a E flash, ele the está twinkling of dizendo, an eye, em meaning um abrir e it will fechar happen de in olhos, less than a vai nanosecond. aparecer em So the time menos to de prepare milésimos de is now. segundo. Então, o tempo para se That preparar when it é happens, it's agora, equivalent que to the quando time when acontece é equivalente the ao eye tempo shut, que o olho abre e fecha. In other words, Abre e those who fecha. have characterized Então, em it, outras palavras, you aqueles que understand how caracterizaram, long it vocês takes vão for the eye to entender blink. quanto tempo The que time the dura light para o hits, olho abrir e right? fechar, quando o trovão cai. In a flash, in the twinkling of an O eye. raio, em um abrir e That
fechar de olhos em um flash. Isso é muito rápido. Então você precisa se preparar agora, ou senão naquele dia. Aquele dia não é possível se preparar quando chegar lá. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo, um abrir e fechar de olhos em um flash. E ele diz assim:
at the last trumpet. ao So when som will da the última rapture trombeta. happen? Então, quando o When arrebatamento will vai acontecer? glorification take Quando que place? a glorificação vai acontecer? When will the bodies be Quando glorified? que o At corpo the vai last ser trumpet. It's not glorificado? genius for this. Na You know última this. trombeta. He said, for the Então ele trumpet está will dizendo, sound, and pois the a dead will trombeta be soará raised e os mortos imperishable. ressuscitarão He's talking about the resurrection incorruptíveis. and Ele está falando transformation, sobre a glorification of the ressurreição dead, e a and we glorificação will be changed. dos Then he's talking mortos. about now Ressuscitarão the what? incorruptíveis The e nós seremos translation transformados. Então and agora a glorification of the tradução living. e a Those who glorificação have died dos before the vivos, rapture, aqueles que Christian, morreram born antes again, do holy, arrebatamento, and those who cristãos are nascidos de alive, novo born again, santos, holy. e aqueles que são vivos e He's saying são it will santos. begin because Ele está in this dizendo que vai question here, começar nessa the people in pergunta que as Corinth, pessoas they were worrying em about Corinto, eles estavam their loved preocupados com seus amados. their loved ones. So they are Os being seus told here, amados, don't então worry, eles falaram, não se that preocupa. those who have died will be the first Aqueles to que really come out. morreram vão ser os primeiros em And ressuscitar. then he said, even the living will be Então ele diz, translated até mesmo now in the os same process. They vivos will all serão take the benefit of transladados. the Então rapture. todo esse processo, To be todos vão se taken up into the beneficiar do reunion, arrebatamento the para grand serem reunion with encontrados Christ. com essa And grande grand reunião reunion com with Cristo. your Uma loved grande ones. I know reunião you com love seus your loved amados. ones, Eu you want sei to que meet você them, ama os seus but I amados, think você quer greater encontrá-los, than mas eu that acho is que maior reunion que with isso Christ. é se reunir com To see Cristo, se God face to encontrar face. com To Ele, live with ver Him Deus forever. cara a To be cara, totally saved. viver com Not Ele, ser thug, totalmente not thief, salvo. not Não, terrorist, não no vai ser robber, no terrorista, não killer, vai no ter murderer. ladrão, não vai ter Will ladrão, never não vai come now ter to disturb you. assassino, ninguém vai vir Eternally, perturbá-lo, no mas vai pain ser in agora your body, no eternamente. death, Não vai no ter mais sin, no dor, loss. não vai ter mais It's a very powerful morte thing no seu again corpo, to não vai ter mais realize the benefits cobiça. ahead of us. Yeah, that's Perceber why agora os we are totally benefícios different que from está all diante other de nós é people, tão poderoso, por because isso que nós this somos one here now diferentes de todas as promises pessoas, hope porque beyond agora the isso está tombs. prometendo a Then he goes esperança on to say além the dos following. túmulos. Então ele diz o He seguinte, says again, verse ele 52, diz in a flash, in the novamente, twinkling of an eye, versículo 52, no momento, no abrir e in a fechar de flash, in olhos, the twinkling of ao an eye, som da at the last última trumpet. This last trumpet, trombeta. let me open Essa up on última this. trombeta, This deixa eu last abrir para trumpet vocês. is Essa not última the last trombeta of the não seven é a trumpets última during das 7 tribulation. trombetas durante a Not at all. tribulação. De This maneira last nenhuma. trumpet, this is a Essa última call, trombeta agora a é um summon by chamado, God that é people um may sermão de appear Deus que as before pessoas His throne possam and agora worship. aparecer diante do seu trono e adorá-lo. This is the, Na the verdade, sound of the essa trumpet aqui, is o this. som da Pa, trombeta para, é essa. para, pa, 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 pa. I have heard that Eu trumpet. já escutei essa trombeta. It sounds pa para para pa 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 para para pa 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 pa. I have heard the sound Esse é of o that som, trumpet. eu já It will ouvi o som realize dessa God trombeta. has Vai made me se see the cumprir. day and hear the Deus trumpet. fez So eu that ver means o dia it e o will som da happen. trombeta. Então significa que isso Just vai like I acontecer. said, this earthquake Assim is como eu coming falei where, que esse or like I said, terremoto that vai there is vir, missiles, eu thousands falei of que tem missiles coming to Israel, mísseis, a war taking milhares place, de mísseis even que vão vir a even the Israel e recent one I guerra, said, até mesmo planes os are going aviões, to até come mesmo que now, eu falei que aircraft os is going aviões to vão vir, bomb and so aviões forth, de and you see bombardeio, them e vão vir e unfolding, você all the viu Russian eles sendo war with desenvolvido, a Ukraine. Rússia Just com a like I said, Ucrânia, a those guerra. prophecies that Como they eu are disse, aquelas fulfilled, profecias so elas will se this one be cumpriram, assim fulfilled. também essa se In fact, cumprirá. the fulfillment of all the De prophecies fato, o I've been cumprimento de giving todas as since the profecias que eu Lord tenho dado brought us onto the desde que o earth Senhor nos trouxe is para a terra está culmination apontando of the para o prophecy of the coming cumprimento of the da Messiah. profecia da Hallelujah. vinda do Messias. It's Aleluia. supposed to encourage your hearts. Then he Pode says, encorajar, at the isso last deve trumpet, encorajar for the seus trumpet will corações. sound, the Então ele dead diz will be assim, raised, the no dead momento will não be abrir e raised fechar dos olhos ao som da and última we will trombeta, be pois a changed. trombeta soará, os For mortos the ressuscitarão perishable must clothe incorruptíveis e themselves with nós the seremos imperishable, transformados, pois é necessário and the mortal que with aquilo que é immortality. corruptível se revista de So, when you are incorruptibilidade looking forward e aquilo que é to the mortal se coming of revista the de Messiah, imortalidade. Quando você olha you para a could just vinda do stop right there and Messias, say, você wow, poderia I'm parar looking aqui e falar, forward uau, to eu estou immortality. olhando para a imortalidade. I'm looking forward Eu to a estou life of olhando para immortality, uma no vida dying de again. imortalidade. That alone Estar com o should be Senhor, impetus and isso reason somente enough to deve live a nos holy life. impactar e vivermos That you're agora uma tired of vida this santa. death, Que and all você this venha kind of estar thing, burials, cansado de left and toda right, essa morte, and esse cancers cansaço and tumors and direita e funerals esquerda, and tumores, morts and rotting câncer bodies and e os corpos wherever. doídos, You're tired of quebrados. this. You now Não, want a você está permanent cansado life disso. with Agora God. você quer uma vida Who doesn't permanente like com that? Deus? Quem que não Everybody would want gostaria that. disso? Then we Todo mundo prepare. ia querer isso, todo Hallelujah. mundo. Aleluia! That's why I'm just simply trying to E é por rush isso que eu through this, simplesmente estou because tratando this de is the correr segment nisso, of the porque isso aqui é um lesson that comes segmento out da of lição que Remember vem Lot's wife. de lembrem-se da The mulher big de thing you see Ló. that is the Uma snatching grande coisa away que você vê que está from apontando
apontando, before judgment hits. apontando antes que o juízo And then in there, te of course, I've golpeie. E showed ali you now that você vê Lot's que ele wife te tira represents de lá. the Eu mostrei church that a mulher de was Ló que saved representa from hell, saved, but a igreja backslid. que foi salva do inferno, mas ela We are all together. escorregou, When it says, caiu remember para o Lot's inferno wife de is a novo. big Lembrem-se conversation da mulher that de Ló. church Então é uma had conversação muito present day. grande que agora está aplicando And then para a he goes on igreja to desse say, dia presente. E continua dizendo He assim, says, ele immortality, diz, verse 54.
Versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi vencida pela vitória. Então, a razão que nós devemos agora olhar para a vinda do Messias mais que qualquer vez, sempre, é que ele prometeu que finalmente a morte que causou tanta agonia na vida do homem desde a queda de Adão, finalmente essa maldição, vai ser quebrada pelo Senhor. Finalmente que você for levado à igreja sendo levada para cima, eles venceram a morte. Então não há mais morte para eles. Então ele está dizendo, no dia do arrebatamento, a vitória da morte foi destruída por Jesus. Então, o aguilhão da morte foi destruído por Jesus. A morte já não vai ter mais poder. Então, o mero fato de que a morte vai ser terminada naquele dia deve te dar a razão para que você possa anelar por aquele dia em santidade, em justiça, muito mais que qualquer um ou qualquer outra coisa, na verdade. E ele diz assim, que a vitória, ele diz, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a seu aguilhão? Então, esse é o evento que ele está falando, e eu não tenho muito tempo. O livro de 1 Tessalonicenses, por exemplo, eu não tenho muito tempo para abrir isso, porque eu quero ir para o tema central que está apresentado ali. Há um fogo que cai. Quando, lembrem-se da senhora Ló, a bandeira vermelha está correndo e um fogo cai. E ela é falado para ela, não olhe para trás ou você vai ser sugada por esse fogo. Então ela foi sugada por aquele juízo. E ela já saiu, já foi trazida pelo anjo para fora. Significa que a igreja que foi salva aceitou a Cristo, mas depois é sugada pelo juízo de Deus, pela ira de Deus. Quando ela olhou para trás, o fogo de Deus, a ira de Deus, golpeou ela. Aleluia. É isso que eu quero focar. Você não pode falhar em ver o arrebatamento da igreja. Em número 2, você não pode falhar em ver o fato que Deus julga o pecado. Deus, especialmente, ele julga a rebelião. Deus julga a desobediência. Aleluia. Muito poderoso, povo abençoado, nessa manhã cedo. E ele diz o seguinte, vamos ir para 1 Tessalonicenses muito rápido, para que você possa ter um contexto, e agora eu vou ser enviado para poder tratar o juízo que está sendo ilustrado ali. Deus falando, lembrem-se da mulher de Ló, ela não entrou no céu, ela foi julgada eternamente no lago de fogo. Então o grande juízo que Deus está ilustrando, olha, cuidado, eu vou julgar o pecado, cuidado que eu vou julgar a rebelião, cuidado que eu vou julgar a apostasia. Cuidado. Aleluia! Então, há tanto para cobrir. E algumas vezes, é muito bom que nós estamos aqui juntos. 1 Tessalonicenses, o livro. 1 Tessalonicenses, abrem comigo lá. 1 Tessalonicenses, povo abençoado, capítulo 4, versículo 13, todo o caminho até o versículo 18. Novamente, arrebatamento da igreja que está sendo apresentado em lembrem-se da mulher de Ló. Ainda estamos juntos. É muito claro para ter uma ilustração. Os anjos tirando ela para fora, junto com a sua família, Ló e a sua esposa e a sua família, e depois falado, não olhe para trás, porque aquele juízo vai te sugar, vai te atingir. Então essas pessoas eram nascidas de novo e falou, não olhe para trás, por favor. Então não há mais sacrifício para o pecado se você abusar dessa graça. Então o resto moveu para diante, nem olhou para ela. Ló nem pôde olhar para ela para ver se as suas crianças ou a sua esposa estava seguindo ele. Não, ele não pôde, porque não. Em outras palavras, o Senhor falou, é uma responsabilidade pessoal. É a sua responsabilidade pessoal, não é dependendo da esposa, ou nas crianças, ou na família. Uma vez que você escutou o evangelho, você continue correndo e andando daquele caminho até o fim. Você não pode dar uma desculpa. Ah, você vê minha esposa, ela estava olhando para trás, eu tive que ver se ela estava vindo comigo. Não, de maneira nenhuma. Não, olhe para trás. É a sua personalidade própria. É sua responsabilidade. Nós não temos muito tempo, vamos correr 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18, vamos correr. Diz irmãos e irmãs, ele está falando com a igreja. Em outras palavras, o arrebatamento é para a igreja, para a igreja. E nós sabemos
que Rosh is not a problem. She has everything. Rosh, ela tinha tudo. Grace Hu estava na conferência quando eu preguei uma semana. Isso, ela pegou tudo, passo a passo, com a tradução em chinês. Agora estou focado em Taiwan agora. Ele diz muito claramente aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, e todo o caminho até o 18, ele diz assim: irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Isso é muito sério. Aqui mesmo ele está dizendo que Deus não quer que a igreja seja informada, não educada, não iluminada, não ciente. Deus quer o seguinte: Deus quer que a igreja seja completamente informada sobre o arrebatamento da igreja, para ser completamente informada sobre a vida depois disso. Porque eles pensaram que não, porque os seus amados estavam morrendo antes que o arrebatamento chegasse, então eles pensaram que as almas deles estavam sendo perdidas. Então o Senhor quer que você esteja completamente informado sobre o estado da sua alma. Deus quer que você saiba que quando Estevão estava prestes a morrer, ele olhou e ele viu os céus abrindo, ele falou: Senhor, nas suas mãos eu coloco a minha alma, o meu espírito. Ele quer que você saiba que o seu espírito vai para estar com Jesus. Se você morrer antes do arrebatamento, então é um ganho-ganho para ser santo. Um ganho-ganho para ser tudo pelo Evangelho. Ser um ganho. Ser santo no ponto da sua morte. Por quê? Porque você vai estar com Cristo. Você não vai perder os benefícios do arrebatamento. Você vai ser o primeiro que vai se beneficiar, porque você vai vir com Cristo. E porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que também que o arrebatamento, quando acontecer, ele trará mediante Jesus as almas daqueles que neles dormiram. Seus corpos serão glorificados e as suas almas vão entrar no corpo. Então, isso é uma coisa muito grande que eu não tenho como expandir, porque ele está exaltando aqui o fato que há ignorância na igreja, e você pode imaginar que a ignorância era algo tão central, um tema tão central como a alma do homem. Jesus morreu pela alma. Como que nós poderíamos ser ignorantes ao fato de que a alma vai viver para sempre? A alma vive para sempre. Algumas vezes as pessoas pensam que a alma se perde, assim como essa igreja aqui. E quando eles não tomam cuidado da sua alma, eles não têm cuidado com a alma, então eles vivem de qualquer maneira, não cuidam, eles vestem de qualquer maneira, eles andam em pecado sexual, eles não estão conscientes que de uma maneira ou de outra, todo dia você vive nessa terra, você deve estar preparando uma eternidade para sua alma. Ou é no lago de fogo, ou é com Deus. E uma vez que a igreja aprende isso, que em uma base diária, somente 2 destinos que você vai estar preparando a sua alma. Então eles vão ser mais diligentes, mais estritos sobre a complacência e começar a se preparar as suas almas para a eternidade. Você pode imaginar, se você tiver tempo, podemos ler o livro de Marcos 36, que quando ele diz, qual que é o ponto de ganhar a alma e perder a sua alma no lago de fogo? Em outras palavras, ganhar a sua alma, ganhar o mundo, você vai perder a sua alma. Se você olhar agora para o mundo, você vê que eles estão perdendo a sua alma. Eles não aproveitam a sua salvação, eles não estão cuidando da sua alma, eles estão perdendo. Então você vê agora a ignorância no fato da igreja, porque eles não entenderam o valor da alma, o tesouro da alma. Então esse é o sopro que o Senhor deu no livro de Gênesis 2:7. Ele criou uma peça, ele criou o homem e é como uma lâmpada, então foi um sopro. Quando ele soprou, se tornou viva. Então, quanto mais nós entendemos que a alma é tão importante e que a alma é tão crítica para a sua eternidade no reino de Deus, em todas as maneiras, a alma vai viver para sempre. Então, a morte é somente uma porta para
a esfera do juízo ou da eternidade, então pouco a pouco nós vamos ver aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Eu sei que ninguém quer passar a sua eternidade no lago de fogo. Isso eu sei muito bem. Ninguém quer passar a eternidade no lago de fogo. Então ele está dizendo aqui que há uma tremenda ignorância. Agora ele vai exaltar uma coisa no versículo 13 e 14, que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará as almas mediante Jesus, aqueles que neles dormiram. Então ele está levantando a primeira ressurreição, a gloriosa ressurreição de Jesus. E ele está dizendo que as nossas vidas hoje, a razão pela qual nós não devemos chorar, lamentar, nós devemos estar pulando e celebrando como cristãos todo o tempo e andando com alegria, mesmo que eles me chamam, mesmo que o mundo nos chame, nos maltrate, não importa, nós sabemos que nós temos a esperança da ressurreição, que sem a ressurreição nós nem podemos pregar o evangelho, que a única diferença entre nós e os outros, as outras pessoas, as religiões que você vê no mundo é que para nós, aquele que nós seguimos, o nosso principal, o nosso Deus, ele morreu e ressuscitou. A morte não pode segurá-lo. Ele venceu a morte. Aleluia! E é por isso que ele diz que para nós somos diferentes daqueles, nós temos a esperança além dos túmulos. E ele está dizendo que todos nós, até mesmo o evangelho que nós pregamos, depende da ressurreição de Jesus, que somente a ressurreição de Jesus dá para nós esperança para vivermos uma vida sacrificial, para poder dizer para alguém, dizer para você, você quer continuar amando Jesus ou você renuncia ele agora? Senão eu vou te matar. Ele diz, não, essa é a razão pela qual você me mate, porque se eu renunciar a Jesus agora e viver por mais 50 anos, aí finalmente eu vou morrer de novo. E aí eu vou terminar no lago de fogo, mas se eu sei que tem uma eternidade no reino de Deus, você, por favor, me deixe estar com o Senhor agora. E se você me deixar viver, eu vou continuar pregando o evangelho e ganhando as almas. Então é por isso que Paulo disse que eu me considero essas provações temporárias, elas não podem ser comparadas à glória que é de ser revelada. E você lembra naquele tempo que ele ia ser julgado. E ele chama aquilo de que? Sofrimentos temporários. É por isso que Paulo falou isso, porque ele sabe que Jesus poderia ressuscitar. É por isso que Abraão pôde pegar Isaac para poder sacrificá-lo, porque ele sabia que Deus, o Deus que estava falando para ele oferecer Isaac, poderia ressuscitar ele. Aleluia! Então, ressurreição é a nossa esperança. Sem a ressurreição, nós não somos nada, nós somos nada. Mas hoje podemos dizer para as pessoas que Deus está vindo para julgar o mundo. E para nós que somos nascidos de novo, Ele está vindo para nos levar para a glória. E se você morrer, Ele vai te ressuscitar. E se você morrer, Ele vai te ressuscitar. Aleluia! Aleluia! Do versículo 13 e 14 é muito. Eu não quero entrar muito porque eu quero terminar nessa noite e continuar amanhã. Esse dia que está acontecendo hoje. Mas somente o que eu estou dizendo é que quando você olha o que o Senhor está apresentando, lembrem-se da mulher de Ló, é incrível, porque é um paralelo que ele está mostrando para a igreja, e ele apresenta a esperança e apresenta também advertências. A esperança que o Senhor preparou para aqueles que são fiéis e justos, para tirá-los antes da tribulação, que o Senhor sempre é fiel em livrar os justos. Essa é a esperança, mas a advertência é cuidado para não escorregar, isso é mortal. Essa apostasia que você vê na igreja de hoje, 99% que estão fazendo, é mortal. É isso que sai dessa mensagem, essa apostasia que você vê que eles estão brincando, é muito mortal. Agora eles estão brincando com o pecado na igreja. Essa é a mensagem que está vindo em lembrem-se da mulher de Ló. A apostasia é muito mortal. A apostasia significa olhar para trás. E ele diz, a apostasia está aplicando essencialmente em renunciar a Jesus, afastar-se de Jesus. Então, quando nós nos movemos agora com 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora do versículo 15, o versículo 15 ele diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Posso explicar isso? Versículo 15 ele diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor,
according to the Lord's own word. Pela palavra do Senhor. 1 Thessalonians chapter 4:15. 1 Tessalonicenses According to the Lord's 4:15. own word. Pela palavra do Senhor. In other words, em outras palavras, nós acabamos de ler o livro de João 14:1. Quando Deus, o Senhor, Ele mesmo promete, eu vou preparar um lugar para você, eu vou voltar e eu vou te levar. De acordo com a palavra do Senhor, Ele prometeu o arrebatamento. Aleluia! E Ele está dizendo que aqueles que morreram não são perdidos. Por quê? Porque eles vão ir primeiro. E depois aqueles que estão vivos serão transladados e também vão depois. Então, o versículo 16 é muito poderoso. Ele diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é muito poderoso. Aqui é a cascada do arrebatamento. E quando ele está apresentando isso, uma coisa que ele usa é... Ele está dizendo que ele não vai enviar ninguém, nenhum arcanjo para te levar. É assim... quão valiosa é a sua salvação. Ele diz, o Senhor, Ele mesmo vai dar um passo adiante. Eu já vi isso. Eu vi o Senhor, Ele mesmo dando um passo adiante. O Senhor me mostrou tudo. Porque o Senhor, Ele mesmo vai te levar a uma trombeta que se chama a voz do arcanjo, tudo, a voz de Deus e tudo isso. Olha isso agora. Aquilo se parece e soa para vocês alguém que vai vir pregar nas ruas dessa terra? Muito obrigado, Kenny. Isso parece com que alguém que vai vir e argumentar com os fariseus? Isso parece que para você que é alguém que vai vir e argumentar com os fariseus no templo? Então, ele está dizendo, olha isso agora, versículo 16, ele diz, pois dada a ordem com a voz do arcanjo ao ressoar da trombeta de Deus, se eu fosse você, eu ia marcar isso, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, olha isso agora, isso parece para você que isso é alguém que vai vir para morrer na cruz de novo? Esse aqui é um rei vitorioso. Ele está vindo com poder. Ele está vindo com poder, com glória. Então, quando você vê o livro de Apocalipse ali, deixa eu te levar em Apocalipse 3, bem ali, Apocalipse 3, versículo 11, que nós lemos. Vamos ler Apocalipse 3. Lemos até o 10, vamos ler o 11. Ele diz, venho em breve, retenho o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E aí vou para 1 Tessalonicenses de novo. Posso explicar isso em Apocalipse 3, depois de prometer de levá-los embora da hora da provação para arrancar-los antes da tribulação. E o versículo 11 ele diz assim, a iminência da sua volta ninguém sabe, a hora eu estou vindo pronto. Estejam prontos todo o tempo. Mas agora isso estou vindo pronto e breve. Agora entendemos de 1 Tessalonicenses, porque nós vemos que ele está vindo com a sua glória, ele está vindo com o seu poder, ele está vindo com a sua vitória, ele está vindo com a sua recompensa, ele está vindo com o seu reino, ele está vindo com o seu juízo contra o pecado. Ele está vindo com ele, o seu poder. Então agora ele diz, seja nascido apropriadamente. Quando ele vê a igreja, hoje a igreja quer que ele venha e morre no Calvário novamente, porque o primeiro Calvário não foi suficiente. Não, isso aqui não se parece com que alguém que vai vir e morrer no Calvário novamente. Não, ele está vindo com poder e glória, autoridade. É isso que ele está clamando para a igreja hoje. Por favor, se prepare bem. Jesus não vai voltar e morrer por você, mesmo que você quer que ele morre de novo. Não, ele não pode vir e morrer de novo por você porque você está em pecado. Não, porque agora ele está vindo com uma coroa, com o seu reino que ele prometeu para nós. Ele está vindo e prometendo para vir com a sua glória, com o seu poder. Ele prometeu em vir com sua recompensa e ele prometeu em vir com seus juízos contra o pecado. Então nós precisamos nos preparar. Aleluia!
Então, deixa eu terminar para que possamos continuar depois com o resto, por causa do tempo. Mas ele diz coisa grande aqui. Ele diz no versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos com eles nas nuvens. Olha isso, estaremos com ele para sempre. Então ele está prometendo que você vai estar com o Senhor para sempre. O versículo 17. Ele está prometendo que você vai estar com o Senhor para sempre. Olha isso agora. O versículo 17, a última parte está prometendo: estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Aleluia! Quando terminarmos, eu vou pegar de lá. Ele está prometendo que você vai estar com o Senhor para sempre. Então, deixa eu explicar isso. Quem são aqueles que vão estar com ele para sempre? Nós vimos que a senhora Ló não é uma desses. Nós vimos que somente a fratura da sua família que foi fiel ao Senhor, obedeceu a instrução de Deus, obedeceu a profecia, creu na profecia, foi para estar com o Senhor para sempre, naquela figura que o Senhor apresenta. Mas olha isso agora, naquela figura. Então ele está dizendo aqui que Jesus está vindo para levar a igreja, mas ele está prometendo que você vai estar com ele para sempre. Mas quando você olha isso, toma muito cuidado. Você pode dizer quem são esses. Quem vai estar com o Senhor para sempre? Quando você olha para a terra, você pode dizer, porque eles já estão vivendo com Cristo nos seus corações hoje. A Bíblia diz, se nós estamos vivos ou dormindo, nós vivemos com Ele para sempre. Eles já têm Ele aqui, com o Espírito Santo no seu coração. Então, eles são aqueles que vão estar com Jesus agora para sempre. Quando Jesus está sendo perseguido, eles também estão sendo perseguidos. Quando Jesus está sendo abusado, eles também estão sendo abusados. Quando o Senhor está negando o Senhor, eles também estão sendo negados. Quando Jesus está sendo crucificado, eles também estão sendo crucificados com ele. Quando ele ressuscitou, eles também ressuscitam com ele em Romanos 6, 1 e 4. Então você pode dizer quem são eles. Aleluia! Então, eles já estão andando com ele para sempre. Não somente naquele dia, vão andar com ele para sempre. Não! A partir de agora. E a maneira que você sabe que eles estão andando com ele para sempre é que eles estão sendo perseguidos com Jesus. Isso é muito sério. Então ele diz no versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. No versículo 17, para estar com Jesus para sempre, significa que ele está introduzindo você para estar a eternidade com Jesus. Então, onde quer que Jesus for, você nunca vai ser separado. Se ele vai para Jerusalém, você vai com Jerusalém com ele. Se ele entra no estado eterno, você vai no estado eterno. Se ele vai para lá, você vai para lá. Eterno, eterno, eterno. Que promessa forte, que promessa eterna, que você nunca vai se separar de Jesus, nunca. Então, versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Em outras palavras, ele está dizendo, a mensagem do arrebatamento deve ser uma mensagem de conforto, deve confortar a igreja aqui. Não importa as perseguições, as mortes, tudo o que está acontecendo na terra hoje contra os cristãos. Ele diz, mas você sabe de uma coisa? Que o Redentor está vindo. Isso deve te dar esperança para viver olhando para isso e encarando. Aleluia. Outra escritura que realmente dá instrução sobre o arrebatamento, 2 Coríntios 7. Isso deve te purificar. Deve ser uma mensagem que te purifica. 2 Coríntios, o livro de 2 Coríntios. Capítulo 7, versículo 1, ele diz o seguinte, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, essa promessa que o Messias está vindo, amados, queridos amigos, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa mensagem está dizendo que deve purificar a igreja, perfeitar ela, aperfeiçoá-la.
A mensagem do arrebatamento deve fazer com que a igreja venha buscar ser perfeita, se purificar, buscar santidade, justiça. O Messias está vindo. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam comigo: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e eu me aparto do pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ajudar e estabelecer em mim a justiça no poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Amém. Então eu vou tratar o juízo que você vê aqui. Quando ele fala, lembrem-se da mulher de Ló. Eu vou tratar esse juízo que aconteceu em Sodoma quando nós voltarmos. Quando nós pudermos voltar. E hoje é sábado, então parece que talvez podamos voltar hoje ou segunda. Talvez hoje ou segunda, porque eu sei que os bispos só estão aqui hoje, talvez nem vão estar aqui. Depois disso vão viajar, mas eles estão sendo anfitrião, estão me ajudando a cuidar dos convidados. Então talvez eles vão estar aqui, talvez eu dou mais uma rodada nessa noite, a última. Muito obrigado. Toda Rabá Boker Tov. Shalom.